Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Boletim Focus, a democracia direta do grande capital. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, vou falar um tema aqui que é muito importante, né? A gente vê direto na mídia burguesa, mas nunca parou para pensar muito nele. Vocês já viram nas reportagens econômicas falando assim, o mercado espera uma inflação X, o mercado espera uma inflação Y, o mercado espera tal crescimento do PIB, o mercado espera tal taxa de câmbio e por aí vai. O debate sobre as expectativas do mercado. Do ponto de vista institucional, é dever do Banco Central estabelecer a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. Isso é uma decisão política. É claro que toda decisão política se dá de uma conjuntura econômica, mas veja, não existe isso por definição de baixar os subjuros numa canetada, como algumas pessoas falam, porque a decisão da taxa de juros é uma decisão política por essência, é uma canetada, sempre. A questão é, a definição da taxa tem consequências econômicas, tem objetivos econômicos que você vai cumprir. Seus objetivos econômicos podem dar errado ou podem dar certo de acordo com a taxa que você escolher e uma série de variáveis. Mas toda decisão de definição da taxa básica de juros é uma decisão política do Banco Central determinado pelo projeto de política econômica que está sendo tocado no governo. Só que, em 1999, FHC, e tem vídeo no canal sobre qual é o legado da FHC, criou esse tal de Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? O Banco Central vai lá e consulta, na época quando foi criado era 50, hoje em dia é 160, instituições do mercado financeiro. Então chega para bancos, corretoras, fundos de investimento e diz assim, qual é a sua expectativa da taxa de juros, da inflação, do crescimento do PIB, do câmbio? Incorpora a posição dessas instituições do mercado privado dentro de um modelo de Taylor que supostamente vai coesionar as expectativas dos agentes privados do mercado junto com os dados macroeconômicos que se tem sobre a situação do país e a partir disso tira um resultado de qual deve ser a taxa de juros. Então, quando se fala em ancoragem das expectativas, quando se fala em considerar as expectativas do mercado na hora de definir a taxa de juros, o que se está dizendo é do modelo de democracia direta do capital. Porque, veja, o Banco Central consulta as instituições financeiras que ganham muito dinheiro com a taxa de juros alta e pergunta qual a taxa de juros vocês acham que o Brasil deve ter daqui a 6 meses. Veja, não são grupos econômicos neutros, né? Eles ganham dinheiro com a taxa de juros. Então, ninguém vai dizer, por exemplo, que gostaria de baixar 10% a taxa de juros. Porque esses fundos de investimentos perdem dinheiro, tem aplicações em títulos da dívida pública que uma boa parte deles são remunerados pela taxa Selic. Então, quando eles falam a taxa de juros que eles esperam, eles falam de acordo com o seu critério de lucratividade. Então, é incorporado ao modelo decisório do Banco Central o desejo político-econômico dos grupos financeiros que mais ganham com a taxa de juros. E aí, veja, o Banco Central ele não consulta os agentes econômicos da agricultura familiar, ele não consulta os sindicatos, ele não consulta as micro e pequenas empresas, ele não consulta o comércio, ele não consulta os serviços, ele não consulta nem sequer a burguesia industrial, boa parte dela. Ele consulta basicamente as instituições do mercado financeiro para definir a taxa de juros. E aí, veja a malícia. Nenhum agente econômico tem o privilégio de dizer com qual taxa de juros ele quer trabalhar. Aí você que é classe média, que pode estar sendo seduzido pelo liberalismo, me tira uma dúvida, vamos imaginar que você tem uma lojinha. Você consegue dizer para o governo qual a taxa de juros você quer trabalhar daqui até o final do ano? Você quer pegar, sei lá, um empréstimo de capital de giro no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Você tem o poder de dizer ao governo, eu gostaria que a taxa de juros do crédito que eu vou pegar no Banco do Brasil e da Caixa seja de 5%, 6%, 7%. Você tem esse poder? Você não tem. Eu não tenho. Ninguém aqui tem. A não ser que tenha alguém da Faria Lima acompanhando meu canal aí, né? Mas assim, ninguém aqui tem.
Mas os rentistas, os bancos, os fundos de investimentos, os especuladores têm esse poder de democracia direta de dizer qual taxa de juros eles querem. O Boletim Focus, como eu já disse, foi instituído no governo FHC em 1999 e está vigente até hoje. Governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro e governo Lula 3. E aí, claro, o governo institucionalmente pode ignorar o resultado do Boletim Focus. Só que isso é um instrumento de pressão do próprio capital especulativo, do capital financeiro para pressionar o governo. Então, por exemplo, o governo, se estiver tocando uma política econômica que vai contra o interesse do capital financeiro, eles podem projetar recessão, projetar superinflação, projetar um cenário apocalíptico, palavra difícil, para ir sair em toda a mídia burguesa e dizer, os rumos da política econômica estão errados. E veja, ninguém acabou com isso. Alguém pode dizer, gente, mas hoje em dia o Banco Central é independente, é mais difícil. Beleza, eu boto fé. Mas até o governo Bolsonaro, a lei de independência do Banco Central não tinha sido aprovada. Então teve vários governos, inclusive governos progressistas, dos trabalhadores e tal, que tinham o Banco Central na mão e poderiam ter acabado com isso. Não acabaram. Aí eu fiz um comentário ontem, porque esse Boletim Focus está completando 24 anos. Alguém falou assim, Jones, mas o modelo em si do Boletim Focus não é um problema. O problema é que ele só escuta o capital financeiro. Veja, se você muda o modelo de consulta, já não é a mesma coisa. Porque o Boletim Focus ele foi feito como um mecanismo de democracia direta do capital. Se você cria um novo mecanismo de consulta aos agentes econômicos e você não privilegia o capital financeiro, você tenta fazer uma escuta plural do conjunto da sociedade, isso não é a mesma coisa que o Boletim Focus, isso é outra instituição. Você pode até manter o nome, mas não é a mesma coisa. Então, acabar com o Boletim Focus instituído pelo governo FHC não significa necessariamente fechar isso. Mas se você, por exemplo, incorpora os sindicatos, o MST, as cooperativas agrícolas, o pequeno e o médio comércio e tal, e cria realmente um conselho plural a ser ouvido sobre as expectativas de inflação, crescimento econômico, câmbio, e por aí vai, você tem outra instituição, não é a mesma instituição criada pelo governo FHC, entende? Então, na prática, o que a gente tem é mais um mecanismo de captura da política econômica do Estado burguês pela burguesia, particularmente a sua fração rentista financeira, que há 24 anos tem um mecanismo de democracia direta. E é a prova, inclusive, que a democracia direta funciona, né? Só que assim, eles têm democracia direta, a gente não. Mas a democracia direta funciona para garantir os interesses de classe. Não funciona? Tá aí o exemplo do Boletim Focus. Então, se eu fosse presidente da República, o que eu faria? Eu acabaria com o Boletim Focus no primeiro dia de mandato. Mas ia ter choradeira, ia não sei o quê. Não, é bem simples. Pegava as associações de representantes do comércio do Brasil inteiro, pegava as associações de cooperativas, pegava as centrais sindicais, pegava as universidades, metia todo mundo para ser ouvido pelo Boletim Focus, na prática criava outra institucionalidade e deixava muito claro que a decisão da taxa de juros é uma decisão soberana do governo de acordo com o planejamento da política econômica e que o Boletim Focus é, no máximo, um indicativo de percepção do cenário da economia brasileira. Deixava claro que é um mecanismo consultivo e não decisório. Acabou o mecanismo de democracia direta do grande capital. E dá para fazer isso, gente, sem passar pelo Congresso, viu? O decreto presidencial, o Congresso ia querer derrubar. Verdade, ia querer derrubar. Aí bastava o governo se assenhorando do Banco Central, lutando para derrubar, a autonomia do Banco Central, ou no mínimo colocando um presidente alinhado, e é possível fazer isso, já que o governo tem a maioria do Conselho Monetário Nacional. E hoje existe muita disposição no Senado para rever a política do Campos Neto. O governo ignorava o Boletim Focus se o Congresso eventualmente derrubasse esse decreto, mudando a composição da instituição. Acabou. Assim mesmo. Jones, parece fácil falar. Não, veja, vai ter luta. Vai ter enfrentamento. Mas tudo na vida
demanda luta e enfrentamento se você tem compromisso com garantir os interesses da classe trabalhadora e combater o rentismo e o capital financeiro. Tá ligado? Nada existe sem luta não, viu, gente? É a classe que tem o poder político e que tem o poder econômico, ela vai lutar para manter seu poder político e seu poder econômico. É o beabá da luta política. Mas dá para fazer. Basta ter vontade política, compromisso com a classe trabalhadora, compromisso com enfrentar o capital financeiro, que é cada dia mais poderoso, justamente porque não foi enfrentado na história da nova república. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio a partir do Pix ou do Apoia-se. A você, meu muito obrigado. Um beijo e até a próxima.